Olá, Lupa Barros aqui em mais um Carona Financeira. Hoje eu vou conversar com uma amiga que é minha amiga desde que eu tinha 3 anos de idade. E ela é uma pessoa com deficiência e tem uma história maravilhosa de resiliência, de superação e tem muita coisa boa para contar. Vocês vão receber comigo a... Ah, e olha ela aí! Oi amiga, quer uma carona? Oi! Ai, que... Olha amiga, você tem que saudade! fechar a porta pra gente sair. Desculpa! Você tá tão empolgada? Eu queria dar um abraço! Que delícia estar aqui! Vamos! Vamos! Essa aqui, ó, vocês já perceberam que hoje a conversa vai ser quente, né? Então vamos lá. Vamos! Tem muito pra falar! Muito vamos. pra falar. Vamos nessa. Eu nem acredito que deu certo, hein? Nem Você eu acredita? acredito! Olha que a gente tá combinando isso. A Tati mora em Joinville agora, né? Tati, como você foi para lá? Ah, eu tenho uma filha bailarina, a Maria Clara, né? Você sabe? Sei, minha Maria madrinha Clara de foi casamento. da minha de casamento da Lupa. Nós somos amigas desde os 3 anos de idade, a minha amiga de mais tempo. E a Maria Clara, bailarina, fazia aula aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E quando a diretora saiu, era uma diretora muito boa, a gente resolveu levá-la para a escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Então ela fez uma audição, entrou para a escola do Teatro Bolshoi e a escola do Teatro Bolshoi no Brasil fica em Joinville. Eu já queria sair de São Paulo. Você queria então, sair por quê, amiga? Tava cansada? Violência? O que você achou? Sim. Até, inclusive, hoje não penso em voltar mais. Eu acho que muito violento, muito trânsito. Aqui você acaba tendo que trabalhar para viver. Tudo caro. Você não tem uma vida, né? Você não pode aproveitar a vida. Eu cheguei a ter 4 empregos. Então, isso é difícil pra gente, porque a gente acaba não tendo tempo pros filhos, que é uma coisa que pra gente é muito importante. Pro relacionamento, você pra não cuidar tem tempo. da gente mesmo. Sim, principalmente. Não cuidava de mim mesma. Sim, eu lembro. Lupa, não cuidava. Né? Sim, ataques de nervoso, ansiedade, tudo, Sim. porque ficava... E quando você escolheu ter 4 empregos, eu sei de tudo isso, tá, gente? Eu sei que você vai falar, você sabe! Mas é porque eles não estão sabendo, tá? Então a gente tem que... Ela sabe de toda a minha vida do avesso, então é engraçado. Mas eu quero que você fale pra eles por que você escolheu ter 4 empregos. Era uma época que você queria, sei lá, pagar o apartamento, pagar a escola de não sei quem. O que tava rolando nessa época que você precisou ficar tão dedicada ao trabalho assim? Ou você não queria perder uma oportunidade porque era importante pra você? Sim, eu acho que as duas coisas. Eu acho que uma das coisas é que as oportunidades foram aparecendo pra mim e com essas oportunidades eu não queria deixar isso escapar, né? Eu queria oferecer, compartilhar o meu conhecimento e também queria aproveitar para juntar um dinheiro. Então, como aqui em São Paulo a gente acaba trabalhando para viver, para pagar conta, eu queria ter um pouco a mais. Juntamente com isso, o meu marido perdeu o emprego. Ah, é verdade. Nessa época o Júlio perdeu o emprego. Então, nessa Esquecido. época... Tá vendo como é bom rememorar? E aí, como ele perdeu o emprego, e na verdade ele já havia perdido... Ele já queria sair, não queria? Já queria. Eu já lembro disso. Ele, desde que a gente casou, né, e foi morar juntos, ele não se encontrava muito no que ele queria efetivamente, né? Ele não tinha certeza. Então, esse foi a segunda vez que ele perdeu o emprego, e que nada é por acaso, né? Porque se a gente não faz o universo, Deus faz pela gente, né? E aí, dessa vez... Empurra, né, a gente? Empurra. É pedrada na cara. Você não tá entendendo, filho, que você sair desse emprego? Então vai agora! E aí, eu resolvi, falei pra ele, falei, olha, eu tô muito bem agora, eu trabalhava inclusive na escola das crianças, então eu tinha a bolsa da escola das crianças. Isso é uma bela ajuda, né, muito amiga? aqui, né, aqui tipo é uma bênção, porque meu Deus do céu, você precisa ganhar rios de dinheiro pra poder pagar a escola aqui em São Paulo. E aí eu falei pra ele, não, então agora você vai resolver qual é a linha dentro da administração que você quer mesmo. E você não vai aceitar emprego nenhum, porque você é o pai da família. Tipo, eu vou agora me esfalfelar e você vai estudar e vai resolver o que você quer. Que foi a grande guinada pra gente. Porque daí ele se achou nesse negócio. Sim. E quando você falou isso pra ele, você não vai pegar um emprego porque você é o pai da família? Porque eu acho que pesa um pouco isso sobre o homem da casa, de ser o pai da família e ser o provedor. Sim. Ele se sentiu desmerecido, sei lá, inferior, qualquer palavra que a gente pode falar de que ele se sentiu mal, de que você bancasse a casa durante um tempo?
Até Eu acho que ele que- se achasse? Não, eu acho que não, porque na verdade eu acho que foi também o movimento que aconteceu. Ele fez um curso e esse curso ele tinha que estudar muito. Então ele passava o dia inteiro estudando. Eu lembro que ele tinha um fichário cheio assim, e eu não sou do estudo, né? Tu sabe. Sim. Então para mim era uma coisa difícil. Então eu admirava e os filhos admiravam aquele movimento. E ele podia ficar mais com os filhos, buscar na escola, dar uma atenção que Ele naquele... nunca tinha dado, Isso. né? Sim. E eu não conseguia porque eu estava sempre exausta. Então eu acho que foi uma coisa muito legal pra gente. E com esse estudo dele, ele se sentia fortalecido, assim. Então eu não acho que naquele momento foi, porque eu sabia que se ele gostasse, se ele tivesse o que ele Se fosse trabalhar, encontrado, né, no que ele estava escolhendo. isso, o negócio ia virar. Tanto é que virou, entendeu? Sim. E foi por causa Ele tá há desse... quanto tempo agora nessa ONG? Ele Desde trabalha numa ONG, não é? 2015. É uma ONG americana de sustentabilidade desde 2015, a WRI. Então ele está muito Tá feliz, sim, conseguiu passar nessa E hoje prova. ele tem um trabalho que ele gosta tanto quanto você gosta do seu, né? Porque, gente, o que eu trouxe a Tati aqui pra falar é porque, então, ela é minha amiga, pra mim isso nunca fez nenhuma diferença, mas a Tati tem uma deficiência na mão aqui, ó, ela tem uma mãozinha menor. A gente sempre fala, meus filhos falam, mãe, a mãozinha da tia Tato ou tal. E pra nós é uma coisa normal, porque a gente convive com isso sempre. Mas o que sempre me admirou é que a Tati faz, sabe o quê? Ginástica olímpica. Agora não mais, né, amiga? Ou faz Agora, ainda? Artística? Fácil, Você não ia na artística, competição? ia na competição sábado. Não, mas não tem uma diferença de olímpica pra artística? Não? É, antigamente era olímpica, só que o que a gente mudou entende, de nome. é legal explicar isso, porque É, assim, porque não eu é... tô toda atrapalhada. Na verdade todas as pessoas ficam, porque elas confundem ginástica artística com rítmica. Porque Eu esse- acho, é, sim. A Que é a maioria dancinha. é. Aham. Mas o que acontece? Por que não pode chamar ginástica olímpica? Porque tanto a ginástica rítmica, quanto a artística, quanto a ginástica de trampolim, são ginásticas olímpicas, são das Olímpicas Olimpíadas. quer dizer que são modalidades que vão pra Olimpíada. Pra Olimpíada. Então, Então não podia ficar só naquela a artística, parte. se existiam outros tipos de ginástica. que também iam pra Olimpíada, Isso. entendi. Então colocaram artística, porque na verdade fica muito do solo feminino esse artístico, Sim, né? sim. Porque também tem a dança junto com as acrobacias. Então ficou artística. Então a rítmica é a ginástica da fita, das massas, da bola. A De artística, massas? Que massas? massas são aqueles que elas jogam assim, Tipo, parece um malabares. Sei, eu chamaria de malabares. Chama malabar- massas? massas. Por quê? Porque é pesado e aí é uma coisa com peso. A fita é leve ou não? Não sei explicar, Olha, gente, não sabia sei. também. Ele é um cabo fino e a parte Eu de nasci cima praticamente com essa pessoa e não sabia que chamava massas. Tá sendo boa até pra mim, amiga. E aí, agora tudo, então, é um grande grupo de ginástica olímpica. Porque ginásticas Sim. olímpicas, né, que vão para as Olimpíadas, e a ginástica que era antigamente chamada de olímpica, Agora- que tem a trave, a paralela, o salto, que hoje que é a da Daiane dos Santos, do Diego Sim, Hipólito, da Daniela sim. Hipólito, hoje da nossa Rebeca Andrade, que é campeã mundial. E é a Simone Biles, que é aquele grande fenômeno mundial, que é uma americana, no Mundial fez assim e passou a coroa para ela. Então foi uma coisa Sim, muito muito bonita e emocionante, emocionante pra eu vi. gente. Aham. Porque hoje nossa ginástica artística é muito- referência no mundo. Mas eu acho que durante um bom tempo, assim, já faz um longo tempo que ela tá vindo com o caminho de ser reconhecido, né? Sim, sim. Ganhou ouro em várias Olimpíadas, eu acho que é Sim. uma modalidade que o Brasil cresceu muito, né? É. Mas como eu tava dizendo, a Tati com essa mãozinha era um exemplo pra mim, quando eu ficava com preguiça de fazer alguma coisa, ou cansada, ou achava que eu não era capaz. Acho que eu nunca te falei isso, que eu sempre achava que eu não era capaz com alguma coisa. Eu lembrava de você naquelas barras paralelas. Sim. Que você ficava lá se pendurando com a mãozinha e com a mão, né, convencional, e ficava treinando até conseguir fazer o movimento. É. Isso pra mim era o exemplo que eu falava, gente, não pode ser, entendeu? E eu lembro que ficava tudo machucado Sim, aqui. em carne viva aqui. E você fazia de novo, e fazia de novo. Então esse seu exemplo de resiliência sempre foi um exemplo pra mim, que eu falava, não. Eu preciso me inspirar na Tati, sabe? A Tati, olha a dificuldade que ela tem, porque temos que dizer que era difícil, sim, né? Sim, imagina, ainda mais fazer... E Ninguém pulava acredita de uma que eu pra outra, fazia- eu não me conformo. barras Até hoje eu paralelas. não me conformo. Porque assim, É. tudo bem, né? Uma estrela faz com uma mão só, faz sem Mas as mãos. pra competição agora,
Tudo bem que eu quase arranquei meus braços, que meu peso já não ajuda mais muito, Não, né? a gente também não tem mais Mas 18 anos, não né? temos. Mas eu fiz! O quê? Eu filmei a paralela! Eu fiz! Porque, gente, esse final de semana agora, sábado que passou, eu não treinava mais, né? Mas eu sou uma pessoa muito ativa, ainda trabalho com preparação física. E aí há 3 anos atrás começou um master de ginástica, que não existia. Master é o quê? Para as pessoas acima de quantos anos? 30 anos. Ah. Então, assim, isso Mas existe você já em vários... passou bastante desse... Bastante, né? Mas tem 7 níveis. Ah, então tá bom. É. Então você ia achar um. Você ia achar um. Eu tava no nível lá dos 6. 44 para o Pra nível cima. 6. É? Esse era o nível 6. E aí... Vai até quanto? 60? Gente, a mais velha tinha 62. E Não, vou fazia? te mostrar depois, Eu eu quero tenho um ver. vídeo. Vocês 62, querem que a precisa gente dela põe fazendo aqui? Vou isso. pôr aqui pra vocês um pedacinho do vídeo. A gente faz uma pausa, eu vou pôr um pedacinho do vídeo que ela vai me mandar. Não, vale a pena, gente, 62. E o presidente que agora foi fundada, a associação agora de Master, agora, depois desse Master, que é o terceiro que teve, esse é o terceiro ano que tem Master de ginástica, não existia. E aí eles fundaram essa associação, não sei se fundaram, né? Essa associação Master de ginástica Acho que agora. fundaram, sim. E o presidente é o ginasta mais velho, tem 65 anos. E ele E é de Joinville. Ah, que legal! É, E por é o isso que você Alfredo. conheceu ele, não? Você já saberia desse campeonato de qualquer maneira? Não, porque não, você- eu soube do campeonato pelo Alfredo. Então, teve o primeiro em Porto Alegre, o segundo foi em Santos, e agora esse foi aqui em São Bernardo. Sim. E foi em homenagem à Yumi. A Yumi foi a minha técnica. Eu lembro então, dela. E aí eu fiz questão de participar por causa disso. Eu achava que eu não ia mais conseguir, porque, gente, vamos combinar. Com 48 anos, vou fazer 49 agora, sábado que vem. E você ia fazer o quê? Paralela? Tudo. Eu ia fazer todos os aparelhos. Eu subi na trave, fiz... Aí, gente, claro, né? Porque eu resolvi 3 semanas atrás. O Alfredo, que tem 65 anos, estava treinando desde o começo do ano. Os outros também já vinham num treinamento. E eu não, né? Mas Então- eles são hoje pessoas sedentárias, não de não fazer nada, mas, por exemplo, você no seu trabalho, hoje você faz a preparação física de bailarinas, de outras ginastas, então você tá sempre ali, Sim. mostrando como faz a estrela, mostrando como faz não sei o quê. Eu vejo que o seu trabalho é muito corporal, porque você não Sim. tá lá só explicando, você Sim. mostra como é o exercício. Então, eles têm um trabalho mais administrativo hoje em dia, não? Sim, muitos Então, deles talvez têm. eles precisassem mesmo de mais treino do que você. Porque você tá ali. Tá bom. Mas não- você sabe qual é a diferença? Eu também achava, mas, por exemplo, uma ponte, quando a gente está ensinando, e eu demonstro muito, gente, então eu ainda faço muito dos movimentos. Isso que eu tô falando, que eu vejo faço. você fazer. É. Mas, por exemplo, uma ponte, quando você está explicando, a ponte é uma coisa que eu não repito muitas vezes, porque a gente sente forçar muito. Então você pula algumas coisas, por exemplo, na hora do espacate, que dói. Você só Você explica só um dá uma peda- explicadinha. Então, só que quando você vai Você fazer a burla. ginástica, só que quando você vai fazer... Viu, alunas da Tati? Ela não faz, porque vai doer. Mas você dá o incentivo. Ó, que Mas- incentivo, ó. Ninguém consegue falar não pra mim. Por isso que hoje eu sou referência na preparação física para bailarinos. Porque, na verdade, o meu trabalho é muito mais do que preparar fisicamente. E sim aqui. Sim. E você, uma coisa muito que eu queria perguntar, ainda bem que você entrou nesse assunto, é se você em algum momento, porque vamos falar a verdade, né? Brasileiro ainda tem muito, isso tem mudado, a gente tem falado muito sobre preconceito, sobre todas essas coisas, mas brasileiro tem muito disso. Eu escuto algumas pessoas dizendo, eu não vou no endocrinologista que tá obeso, eu não vou num médico que fuma, eu não vou, não sei, numa cabeleireira que tá com o cabelo descabelada. E não tem nada a ver, né? Porque senão sim. você não iria num ginecologista homem, porque ele nem tem partes, né? Mas enfim, e aí eu fico pensando se você enfrentou alguma dificuldade de ser reconhecida como uma boa preparadora física porque você tem uma deficiência. Tipo, ela não...
Ela Acho que não mais sabe como- fazer, como que ela vai ensinar minha filha a fazer? Ou, né? Sim, mas daí, Lupa, acho que não como preparadora física, acho que como técnica de ginástica, né? Ah, Porque sim. antes, hoje, gente, eu trabalho desde 2020, depois da pandemia, como preparadora física, principalmente de bailarinos mas de ginastas também. Eu trabalho online, eu tenho um trabalho online e também o presencial, que eu atendo muitas crianças do Bolshoi e da Escola Internacional Germana Saraiva, lá de Joinville. Mas o meu forte é o online, então eu trabalho com gente do Brasil inteiro. Isso começou por causa da Maria Clara, porque nós fomos para lá por causa do Bolshoi, eu não queria deixá-la parada e começou eu atendendo ela e as amigas Você dela. fazia com ela primeiro, é isso? Com ela. Não era pra ser um trabalho seu lá em Joinville? Você foi só pra acompanhar a Maria Clara ou você já pensava nisso? Não, fui para acompanhar a Maria Clara e fiquei pensando no que eu posso... irei trabalhar lá. Quando a Maria Clara passou... Eu lembro que uma OPK também você falou que tentou ir dar aula numa escola lá. Teve isso? Ou eu tô delirando? Não, no próprio Bolshoi. Ah. No próprio Bolshoi. Mas, na verdade, quando a gente chegou, passou... deu um mês que a gente chegou em Joinville e teve o lockdown. Então, a gente já ficou preso dentro de casa. A Maria Clara numa escola nova. A Maria Clara, minha filha, ela é hiperflexível. Então, ela tem hipermobilidade articular, ela poderia se machucar. Eu lembro que ela dobra o braço pro... Então, muito flexível. E aí, o que acontece? O método Vaganova, que é o que é dado no Bolshoi, ele exige uma rotação de quadril, pés e joelhos extrema. E eu fiquei pensando que ela iria se lesionar. E aí, quando ela entrou, e aí veio a pandemia, eu falei, meu Deus, nós mudamos até de cidade e a gente não sabia quando ia voltar. E aí eu, muito ativa, não conseguia ficar parada, peguei e comecei a dar para Maria Clara e para o Biel. Então o meu Biel é o outro filho dela. Que tem, na época, 8 anos, não era ginasta nem bailarino, mas eu não queria hiperativo. Nossa, não queria... mas realmente o Biel precisava gastar uma energia, gastar uma energia no apartamento. Aí... primeiro lugar que vocês foram lá para Joinville era apartamento. E você fazia onde esse treino com ela? Na sala. Porque não tinha chegado, a gente não, eu lembro, foi não tinha com todos chegado os móveis. Sim. Só tinha um colchão no chão, Lembrei. né? E aí eu comecei a ensinar para ela, e aí as amigas bailarinas começaram a pedir, tia Tati, eu posso fazer? Tia Tati, eu posso fazer? E na época tinha aquele Zoom, 40 minutos que você não pagava. Sim. E aí eu comecei a fazer, Meninas você faz pelo Zoom? Tem o mais forte meu é online. Eu atendo o Brasil inteiro e fora do Brasil, os bailarinos fora do Brasil também. Lá junto com a Maria Clara, do Bolshoi da Alemanha, não? Não, lá na Alemanha não é o Bolshoi. Lá na Alemanha agora... as pessoas me perguntam. Ela não foi pelo Bolshoi. Essa escola da Alemanha é a escola estatal, Escola de Balé Estatal de Berlim. Então ela foi porque tinha um casal que fez aula comigo, foi com eles que eu desenvolvi o método, porque eu comecei a fazer com a Maria Clara, as amigas dela bailarina pediram, eu comecei então a fazer online gratuitamente com essas outras bailarinas, testando isso. E aí, esse casal de bailarinos é o único casal de bailarinos que estava no Bolshoi da Rússia. Eles saíram da formação do Bolshoi de Joinville e foram para o Bolshoi da Rússia e já estavam no Bolshoi da Rússia na época, acho que há 9, 10 anos. E eles ficaram presos aqui. Eles na pandemia. Porque eles vieram fazer a apresentação de 20 anos do Bolshoi e quando foram embarcar para a Rússia, fechou tudo. Aí eu, muito cara de pau, não conhecia eles. Eu, muito cara de pau. Nada. Que eu sou. Como ela é tímida. Aí eu peguei e escrevi pra Bruna. Escrevi, você aceitaria? Fui técnica de ginástica artística por mais de 30 anos. Hoje eu estou desenvolvendo um método baseado na preparação física da ginástica artística, mas para bailarinos. Você gostaria de fazer essa preparação física comigo, porque eu sabia que ela estava presa, que ela ia ter que ficar parada. Aí demorou uma semana, ela me respondeu. E ela respondeu que ia ela e o namorido, né? Porque já moravam, o Eric. E na época eu lembro que eu fiquei insegura, porque eu nunca tinha trabalhado com um homem, nem com menino, né? Eu sempre trabalhei com meninas. E eu falei, não, nesse novo método, porque você tinha aluninhos de ginástica artística, não tinha? Não, também não. Na época que eu trabalhei aqui na Poeri, que era aqui em Santo André, né? Quando era a antiga Poeri, eu cheguei a ter meninos. Mas assim, nunca tinha trabalhado, né? Porque sempre minha equipe foi uma equipe feminina. E aí eu fiquei insegura, mas falei, não, vem. E foi com eles que eu fui testando, porque, gente, eles eram bailarinos profissionais do Bolshoi da Rússia. Até um feedback de que... Sim,
não, isso não tá funcionando, ou isso tá, né? A gente chegava a ficar 3 horas na sala da minha casa. Então eles viraram tipo família, nós ficamos muito unidos, próximos. E aí, quando começou a guerra na Rússia, eu sabia que a Bruna tinha uma vontade de ir para Berlim. E aí a gente ficava, o Júlio também, meu marido, estava preocupado com eles, porque nós tínhamos uma afinidade muito grande. E eu perguntando, vocês vão sair, vocês vão sair? Eles falaram, nós cruzamos a fronteira pela Polônia. Aí eu peguei, acho que foi Polônia. Aí eu peguei e falei, tá tudo bem, vocês vão para Berlim? Aí eles, nós estamos indo para Berlim. Aí nisso eu pedi para a Bruna olhar a escola. Só que eu queria que a Maria Clara fizesse um curso de... Temporário, assim. Temporário, porque ela tinha passado para ir para a maior escola, a Vaganova Academy, que é a melhor, a maior, assim, de Vaganova, né? A mais importante escola de balé que tem de Vaganova, que fica em São Petersburgo. E ela ia para lá passar 3 semanas. Com a guerra, nós também desistimos. E aí a Bruna foi olhar, viu a escola, só que não havia um curso... aberto. Era... Você mandava o vídeo e era para estudar na escola. Então a Bruna e o Eric fizeram essa tramitação, foram lá, conversaram na escola e tal. E a Maria Clara foi chamada para fazer uma audição. Eu fui com ela, que por sorte eu tinha um dinheirinho guardado de anos. De 4 empregos. De anos de 4 empregos. Então eu tinha feito um bom pé de meia, porque eu guardava reserva. Há muitos anos. E assim, eu tinha vários dinheirinhos guardados. Sim, eu lembro, você fazia sempre caixinhas. Esse é para isso, esse é para viagem, esse é para... Então essa era a caixinha da viagem. Então era uma coisa mais profissional, mas também era uma viagem, vocês foram, né, levá-la. No fim, na verdade, a viagem era para ser até a minha e do Júlio, que a gente tinha um sonho de ir para a Europa, e no fim acabamos torrando com a Maria Clara na Europa, mas enfim. Tudo bem. Conseguimos ir até o que era para ser uma viagem a 2, acabou sendo a 3, porque nós fomos agora em maio, então o dinheiro era para isso, né, e foi usado para isso. E isso é muito legal, porque a gente dando nome, você vê, você se travou ali, evitou de você gastar esse dinheiro com outra coisa, porque é o dinheiro da viagem. Era o saquinho da viagem. Então. E aí o que aconteceu também? Foi graças a esse dinheiro que eu consegui pagar para Maria Clara fazer essa audição, porque essa audição foi muito em cima da hora. Então a passagem era muito cara para mim e para ela. Foi uma coisa no susto. E eu jamais pensei que assim. Então a gente teve que definir em uma semana já que comprar ia pra passagem, lá e comprar passagem. Entende? Então esse gasto. Por sorte, a gente poderia ficar na casa da Bruna e do Eric. Teve a sorte de ter uma coisa de verão lá deles, que você pagava acho que 9 euros e podia ficar com aquele ticket de transporte pelo mês. Então teve umas economias, mas assim, foi a sorte de ter aquele dinheiro guardado. Então aí te pergunto, né, trazendo para o financeiro, se você não tivesse esse dinheiro guardado, era um sonho da Maria Clara que ia por água abaixo. Ia morrer na praia. Não ia ter jeito. Né? Então você vê, porque como, né? E agora ela tá lá, ama o que faz, tá crescendo, tá ótima, mas você não respondeu se você teve um problema das pessoas acharem que você... você rodou. Sim, que se as pessoas... Porque eu falei dos endocrinologistas que estão obesos e tal. Sim. E se algum momento... Aí eu falei errado que você tava dando preparo físico e você foi explicar e chegou nessa história, mas... Se em algum momento você sentiu preconceito por você ter uma deficiência física e acharem que você não era capaz de ser instrutora de ginástica artística ou de preparadora física ou qualquer coisa que envolvesse o físico porque você tem uma deficiência física, você já sentiu isso? Então, Lupa, é difícil porque eu fui uma pessoa que desde a nossa escola, né, desde o gradual, do degrau, a professora Naldina me chamava para ser a ginasta da escola. Então, assim, eu cresci já muito pequena. Você sempre quis ser ginasta, desde que você era pequenininha? Ou teve a ver com esse incentivo dela? Eu acho que com a Naldina. A Naldina foi uma grande... incentivadora. Nossa Senhora, foi assim... E assim, uma cabeça, e numa porque ela era época nova. lá atrás, onde tudo era muito difícil. Eu lembro que você sofria bullying, eu lembro que as crianças falavam da sua mão e que hoje é muito evitado, né? Esse assunto é muito questionado. Como você fala sobre a aparência dos outros, isso era muito pesado, eu lembro. A gente tira o sarro hoje, né, do jeito que era, mas você mesmo comentou que você não sentia tão pesado, mas eu lembro do que eles... Eu me incomodava quando eles falavam com você. Então, e pra você ver como é
quando você tem uma... Porque eu não lembro, né? A gente chegou a falar disso. Sim, eu não lembro disso. Do que eles falavam, eu lembro claramente. Eu não lembro de eu sofrer um bullying, assim, por exemplo, pegar, que a gente estava conversando, né? Vai na roda, pegar na mão, sim, isso eu lembro. Você lembra que eles não queriam te dar a mão? Sim, isso porque a pessoa tinha, porque era Você causava via que- estranheza, Sim. era um asco, uma coisa, a pessoa, isso é da criança, inclusive, Lupa, isso é da criança. Claro que hoje eu sou uma mulher, vou fazer 49 anos, fui professora de escola, então hoje é muito diferente, eu respeito. As crianças são diferentes também, você não acha? Assim, Porque tem muitas Eu que acho faz assim, ó, você quer, tipo, eu tinha muitas na escola que quando eu ia pôr a mão, a criança ia fazendo assim, ó, com o corpinho, ó, pra eu não encostar. tadinha. E Gente, mas não é por mal, né? Porque é diferente. é o que você falou, é uma estranheza. Sim. Mas que bom como você lida com isso. E aí o que eu queria dizer é que a Naldina, que cabeça ela tinha, porque você competia com pessoas convencionais. Sim. Não era uma... Não, e outra. Não era um... Como que é hoje, por exemplo, a Paralimpíadas é só de pessoas com deficiência física. Sim. Então são deficientes físicos com deficientes físicos. Então ali tá todo mundo meio que na mesma dificuldade, digamos assim. Claro, uns mais, outros menos, mas na mesma Mas você dificuldade. tem a nivelação, É. né? Existem os níveis Sim, pela porque, deficiência. pelo tamanho da deficiência. Sim. É. Agora você não, você tinha essa deficiência que estava lá se matando para se pendurar nas barras paralelas, enquanto uma pessoa que tem duas mãos claramente tinha uma vantagem sobre você. É. E você estava competindo com as pessoas que tinham vantagem sobre você. É. Né? Não de treino, não de nada, mas de condição física mesmo. Sim. E a Naldina enxergou que você poderia competir com essas pessoas. Então, É. realmente, eu acho que essa qualidade Não, e dela, ela foi uma incentivou. visionária. Sim, ela foi uma E visionária. outra, eu digo que a ginástica, eu tenho uma paixão pela ginástica e virou meu trabalho, inclusive, porque eu virei educadora física, técnica de ginástica, porque eu não era a criança com deficiência da escola. Eu era a ginasta da escola, porque se você lembra, tinha eu e a Tati Mascoto. Sim, lembro. Então, assim, ela foto da natação. Mas a Tati Mascoto começou na ginástica comigo. Não O lembro primeiro dessa- jogos mas também escolares. Eu não lembro disso. Eu lembro que ela era da natação. Ela depois foi com a Sandra. Foi com a Sandra e com a Larissa. Com a Larissa. Mas se você vê a parte do... No começo, os primeiros jogos escolares que nós fomos, fui eu e a Tati Mascoto. E depois eu fiquei. Então tinha vezes... Eu lembro de uma vez que a professora... Que a Naldina era final do ano. E aí a gente tinha uma trave. Até era uma trave meio de ferro ali. Você lembra? Que escorregava? Lembro. E aí ela pegou... Lembro, porque a gente também tinha que fazer isso daí, Tinha, que a gente odiava. Nossa, que saco. E aí ela pegou e falou, Tati, ela dividiu e eu me senti muito, olha como marcou, eu era nova. Ela pegou, colocou as crianças na quadra e falou, quem quiser pode fazer ginástica com a Tati na sala, que tinha aquela sala que saía pra quadra. E aí eu que ia dar aula para aquelas Sei. amigas. E você lembra de ter se sentido orgulhosa? Lembro Ó, de que ter me delícia. sentido Isso é bem mais vivo na sua memória do que o que as crianças falavam pra você. muito mais, não lembro Então, do que as olha, crianças falavam. eu Não lembro. Então, olha como é isso também, tipo, eu me doía por você, porque você era minha amiga, e você não lembra. Então, tipo, tudo que eu sofri foi à toa. Não, mas é que depois teve muito, né? Na juventude aí foi mais difícil. O relacionamento com o menino, porque daí já é muito aparência. Sim, então a também gente porque eu passou acho isso que junto. quando a gente é nova, né? Eu acho que não agora, mas agora, né, todo mundo é maduro, mas quando a gente era nova e ia pra balada, é muito da aparência. Sim. Lá você nem conversa com a pessoa, realmente é a aparência, né? É. E o cara não é maduro o suficiente pra bancar com quem ele quer estar. Então não era só a sua deficiência. A gente via que quem era obeso ficava de lado, Sim. de quem era magro demais ficava de lado, de quem era, sabe, qualquer Diferente do padrão estipulado. e não era só uma deficiência, era qualquer coisa que não era considerada bonita, ficava de lado, né? E aí isso era muito difícil, porque o cara não tinha esse culhão de tipo, eu banco, eu quero ficar com ela mesmo, Sim. né? Então essa eu acho que é a fase... Foi a que mais te lembra de ter sido dolorida, Sabe assim? que eu lembro na época dos nossos bailinhos? Sim. Porque começou ali. Na garagem das casas a gente fazia. Porque quando a gente fazia na garagem das casas, já tinha aquela coisa da... E eu já me Sentava os punha numa meninos de um lado, as meninas do outro. E eles chamavam pra dançar. E eu já sabia que eu não ia ser chamada pra dançar. Então eu já me colocava numa posição assim, porque eu era a menina que não tinha a mão, entendeu? Então eu acho que
Eu só me lembro de ter sido muito difícil para mim nesse período da puberdade, assim. Eu lembro, eu lembro vagamente, mas a minha mãe me conta que eu só Que você queria... chorava por isso, não? Não, que Ah, eu queria já sei, blusa com bolso. Porque que teve uma época que eu só queria moletom com bolso, por exemplo, porque eu podia pôr realmente assim. você tinha vários com com bolso. Então, isso são coisas assim que a gente vai lembrando que eu acho que aquele momento foi o mais Mas, difícil, sim. assim, pra mim. E eu No era... trabalho, não. Você nunca sentiu assim, impacto. Porque eu fico pensando que hoje, claro, hoje, Tati, tudo é muito mais aberto. Mas como a gente tá falando, a gente tem quase 50 anos. Sim. Quando você tinha 25 que você começou a trabalhar, isso não era nem falado. Não tinha Não. cota direito, não tinha nada disso. Mas, Lupa, eu digo que hoje, assim, que na época... Eu não via nenhuma pessoa com deficiência. Eu não via. O meu avô me levou, a gente é de Santo André, né? Sim. Meu avô me levou lá no Palácio do Governo, porque meu avô era vereador, e ele viu que no Palácio do Governo tinha uma pessoa com uma mão igual a mim. Então ele saiu de Santo André para me levar para eu poder enxergar uma Alguém pessoa igual. Porque não tinha. Hoje você repara nas pessoas, você acha que as pessoas com deficiência estão mais à vontade de sair na rua, Muito mais. né? Nossa, hoje E a lá inclusão... na nossa época, você acha que que essas pessoas não saíam na rua? Sim, eu acho que era escondida. Eu acho e meus pais falam. Então, assim, era tudo muito escondido. Seus pais também são visionários, porque eu lembro que como eles te educavam, eu lembro que você, tipo, amarrava o sapato e a gente falava, deixa eu amarrar pra você, e você falava, não, eu vou amarrar. A minha mãe me ensinou pra eu amarrar. Então, essa é a sua... Ó, eu quero até chorar. É que a gente Cabelo, chora pouco, de fazer, gente. é sempre assim, tá, gente? É assim. Mas também não é a primeira vez que eu choro aqui, viu, com eles. É? Várias vezes. E a Renata, sabe a Renata Trigo, dos Brigadeiros, que casada com o Andrei? Ela Sei. veio aqui também, e aí ela contou daquele... Ai, a Rê veio! Veio. Quando ela saiu na revista Forbes, aí ela veio pro Brasil e eu falei, não, você tem que vir falar que você veio, que você tá na revista Forbes do Brigadeiro, Sim, não é? claro! Então pronto, agora que eu já me recompus, é isso que eu queria dizer, que os seus pais te educaram de uma maneira muito visionária. Você não era escondida em casa, como a gente, né, tá conversando que era nessa época, e eles te criaram capaz de fazer praticamente tudo. Sim. Não, acho que tudo, né, amiga? O que você não fazia? Não, Nada. tudo, porque, gente, você concorda que, na verdade, isso nunca foi muito abordado. Hoje nós conversamos sobre isso, inclusive hoje eu estava conversando muito com a minha mãe sobre isso. Não, eu não fui olhada como uma criança com deficiência, porque como não se falava sobre isso na época, isso não tinha a inclusão que tem hoje, nós não tínhamos coisas na internet, nos livros, não era falado muito sobre isso, as pessoas não sabiam como agir. E a minha mãe falou que depois que eu nasci, uma grande amiga dela ligou e ela falou, nós vamos, Eladir falou para minha mãe, nós iremos tratar a Tatiana como se ela fosse uma criança normal, né? E aí a minha mãe falou, é isso. Só que aí foi abordado poucas vezes a minha deficiência. Com você? Comigo. Então, assim, minhas irmãs nunca me perguntaram, ou para meu pai e para minha mãe, por que eu tinha uma mão assim. Nunca perguntaram, nem nunca longe de você? Nunca perguntaram. Então, a minha mãe achou que isso virou um tabu. O que eu falei pra minha mãe é o seguinte, Lupa, nós somos mães Acho e que pais virou hoje. um pouco um tabu dentro da família, talvez, né? Porque queria tanto que você agisse de forma natural, com a forma como a sua mão nasceu, porque, né? Sim, Não sim. tinha como mudar isso, enfim. Que tratava isso como normal. Eu lembro isso na sua Isso, casa. era Era isso. completamente- Tipo, você cortava seu bife, tudo só. Isso. Eu nunca vi sua mãe falar, deixa que eu corto pra você, Tati. É. Quando ela falava, deixa eu corto pra você, Tati, é porque a gente era muito pequena, ela cortava o meu, o das outras. Isso, É, isso. porque a gente realmente não tinha. Não tinha capacidade. O bife ia voar. Só que aí é isso que eu acho, assim, ela muitas vezes ela acha que poderia ter agido diferente e auxiliado um pouco mais. E eu falei, mãe, você pensa isso em relação às minhas irmãs? Porque, na verdade, com os Em relação filhos, às suas Lupa, irmãs, o quê? Que elas também tiveram as dificuldades dela. dificuldades. Claro. Então, nós nunca vamos acertar como pais totalmente. Nunca, amiga. Nós não vamos acertar 100%. Então, você imagina ainda com uma criança com deficiência, A quando gente não se tá falava aprendendo sobre o tempo isso. todo, O né? tempo todo. Então, assim, eu acho que da maneira, é isso que você falou. Meu pai e minha mãe foram brilhantes porque Foram, eu acho que eles me foram. criaram pro mundo. Vamos Sim. aí. É isso aí. Você quer fazer paralela? Minha mãe falou, eu compro pra você uma barra daquela de pôr na porta do quarto. E você E a- tinha realmente, sim. Sim. E ela comprava uma faixinha pra você colocar aqui, você ficava tentando lá nas paralelas, quando Sim. machucava, mesmo assim machucava, mas ela comprava as faixinhas, Sim. né?
E ela nunca falou, não, Tati, não faça. Não, nunca. Nunca falou. Sempre me incentivaram, entendeu? Vai, você consegue, não, vai. Ela também é um exemplo pra mim, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos, né, não se machuquem. Tudo. Sim. Você acha que tem um pouco menos isso, Tati? Porque, tipo, você tá com o Biel no parkour. Eu não sei se eu teria coragem, entendeu? Do meu filho pular, se jogar. Porque, quando eles se machucam muito, os meus, quando eles se machucam, eu quase morro do coração. É que o Pedro é tranquilão, né? Mas, tipo, Sim, a Cora tem que abre, ter uma... a Cora já abriu o queixo 3 vezes. Na viagem, em Punta Cana, ela abriu o queixo, tomou 6 pontos, aquele sangue, eu vou ficando com a perna até mole. Então, eu não sei muito lidar quando eles se machucam, né? E aí, às vezes, eu fico me controlando e lembrando isso, de que a gente não pode proteger tanto, porque se eles também não treinam o limite deles, eles nem sabem até onde eles podem se colocar e se colocar em risco também. Então tá bom, vai jogar de cabeça da ponte, óbvio que eu não vou deixar. Mas um certo risco controlado a gente tem que deixar, né? E a sua mãe nunca ficou tentando te proteger demais, falando que você não podia ir, mesmo sendo um risco de você machucar o pulso, de você cair, porque, né, era um negócio... Não, e era uma dificuldade, né? A minha tia fala, irmã do meu pai, ela falava que ela saía, ela foi me ver uma vez numa competição do Paineiras, no Paineiras era um estadual, e ela falou que saiu e começou a chorar, porque como minha mão às vezes escapava, né, na barra, fazendo o movimento, aqui também ficava tudo ferido, né, roxo. E ela ficava muito, ela falava, por que ela está se fazendo isso? E na verdade aquilo pra mim, e olha, eu vou dizer o quanto foi importante, porque agora com esse negócio do Master, de eu eu nunca imaginei que eu fosse estar dentro de um ginásio de novo. Porque a gente, mas você pela cortou idade... também, ela não foi, tá, gente? Porque, ó, ela foi dar comida pro cachorro e quebrou o dedo. Quebrei, gente. Não aí ela foi não na foi, ginástica, só assistiu foi a dando competição. comida para o cachorro. Não foi fazer... Acreditem, se quiser, virou um L, meu dedo, não um foi L. não foi na cambalhota, não foi na trave. Foi. E aí, o que acontece? Se eu sou meio maluquete. Se eu tivesse a outra mão, perceberam? Eu acho que eu Vocês não iria perceberam, né, arriscar e competir Se você assim. tivesse com o A dedo outra machucado, mão, eu ia deixar isso aqui. Só que daí... Você ia fazer com a direita, assim, tipo, mas daí quando eu falei, gente, é melhor eu não arriscar, porque eu só tenho uma, né, gente? Aí se me ferra essa, como é que vai fazer? A pessoa só tem uma mão. Não dá. Ficar sem o dedinho. Então, acabei não competindo por causa disso. Mas foi legal você ver que você poderia competir de novo. É isso que você estava falando. Sim, porque eu me aguentei na paralela. Tipo, eu subi numa trave. De novo, além de a gente não ser mais tão forte quando a gente era nova, nossos músculos não são mais iguais, você não tem mais o peso que você tinha lá, não, né? E pelo amor de Deus, e a idade, a gente acha que nós vamos se quebrar, né? A gente acha que vai se quebrar. Eu acho que quebra mesmo, viu? Porque eu acho que a gente não tem mais um músculo... Antes o nosso músculo era muito rígido, assim, sabe? Ele protegia. Talvez você ainda faça bastante ginástica, mas eu percebo isso, que o músculo antes, ele protegia o osso de alguma forma. Agora eu sinto que, tipo, qualquer coisa que acontecer... mas aí por isso que eu falei da história do Alfredo, que fez 1 ano, que é esse treinando. Master de 65 anos, que fez 1 ano treinando, fazendo preparação física todos os dias. Porque, agora eu vou falar uma coisa que eu fiquei apaixonada ontem, que na verdade foi sem querer, porque foi sábado, eu assisti um filme na Netflix que chama Niad, que é real. É uma ginasta? Não, é uma nadadora, uma nadadora maratonista, que o sonho da vida dela era atravessar de Cuba até a Flórida. É uma história real, ela atravessou. Ela atravessou. Ficou congelada e não sei o quê, eu assisti ontem. E ela conseguiu com 64 anos. Então, assim, tipo, foram 60 horas, foram 52 horas. 52 horas nadando, gente, naquelas adversidades. Mas eu entendo tudo, mas vou te falar do meu ponto de vista. Eu sou tão pouco do esporte, você sabe? Também eu sempre fingia que eu tava com dor de barriga pra não ir na aula de vôlei. Você sabe que eu sou outra. A minha pegada é outra, entendeu? Na aula de dança eu ia, mas na aula de ginástica, você sabe que eu sempre... Sim. Eu fico olhando às vezes isso e eu fico pensando isso. Por que se colocar nesse limite do corpo? E eu assisti aquele documentário também da Beyoncé, que ela tava se preparando pro Lollapalooza, sabe? E ela só comia uma maçã por dia, porque ela tinha que entrar na roupa X, com peso Y, e treinando aquela coreografia loucamente, porque ela tinha ficado sem treinar, porque ela tinha acabado de ter os gêmeos e tal. E ela falou, nunca mais eu vou me colocar nesse nível de estresse pro meu corpo. Sim. E aí, quando ela falou isso, ela traduziu o que eu tava pensando do filme, porque eu falei, por que Não, mas ontem eu assistindo essa nadadora, eu pensei a mesma coisa, mas eu acho que é isso, é o nível de cada um. Porque, por exemplo, as pessoas podem me ver
e pensar a mesma já coisa pensei agora. várias vezes. E falar, poxa, por igual quê? a sua tia, por que você Isso. se machucava? E pra mim, E pra você era Era o quê? não, pra mim era ali que eu me encontrava. Entende? Assim, era ali que eu me encontrava. Aquilo era a minha vida. Eu era completamente apaixonada por aquilo. É ainda, Completamente. né? Sou. Tanto é que eu abandonei, gente. Na verdade, eu fui técnica de alto rendimento. Eu tive uma menina que foi para a seleção brasileira nessa mesma época da Rebeca Andrade, que hoje é campeã mundial, né? Que nós tivemos agora. E eu não consegui abandonar totalmente. Eu saí do alto rendimento, mas quando eu fui para Joinville, apesar de hoje, onde eu ganho dinheiro, ser como preparadora física de bailarinos, eu assumi a presidência da Associação de Ginástica Artística de nem tô Joinville. sabendo isso, é sério? Sim, eu trabalho juntamente com a prefeitura para levantar o esporte na cidade de Joinville e em Santa Catarina. Então, assim, Mas eu não... um esporte como um todo, não para pessoas com deficiência. Não, a gente ainda não chegou nesse ponto, que é o que eu quero agora, porque quando eu fui, isso também tive uma conversa com a minha mãe muito legal hoje, porque a minha mãe falou que depois que eu mudei para Joinville, gente, a vida se abriu para mim. E muitas coisas e muitas oportunidades apareceram. Volta lá no muitos começo da sonhos. nossa conversa aqui, quando você não dá atenção para o que é para você fazer, entendeu? Vem lá Deus e fala, vai Maria Clara, vai que a sua mãe não vai deixar você ir sozinha e vai para lá encontrar o caminho dela. E claro, a Maria Clara ficou quanto tempo em Joinville? 1 ano? 2 anos deu. E depois, ela foi embora, asas, entendeu? né? Então, e você tá lá agora fazendo coisas que você nunca fez aqui. Agora, você acha que lá é um povo mais aberto para isso ou... Para a deficiência? Sim. Então, é isso que eu queria chegar. Eu não sei se é porque é um lugar menor, mas quando eu cheguei lá, aqui a gente tem esses nossos jogos escolares que a gente tinha, que era muito forte aqui no ABC, né? Em São Paulo não aparece muito. Então, não sei se é porque São Paulo é muito grande. Eu tinha aqui os jogos abertos, jogos regionais, que nós temos convencionais. Eu não sei se é porque a cidade é muito grande, eu não sei se também porque, com certeza... Na minha época, daí estou falando de uma época de jogos escolares, então na nossa época realmente não existia, isso não existia na nossa época, mas eu estou falando agora, depois de adulto, pouco eu ouvia falar sobre aqui Paradesporto. E quando eu cheguei lá é muito forte no esporte, e eu me envolvendo com a ginástica de lá percebi, lá as prefeituras, elas investem muito nessa coisa do OLESC, que é nível escolar, os joguinhos, que já é mais ou menos a puberdade, assim, e os JASC, que são os mais velhos. Isso de todas as modalidades. Só que para todos esses convencionais, existe um de Paradesporto. Qualquer modalidade, eles também fizeram pro Paradesporto, não qualquer modalidade, né? Porque o Paradesporto, por exemplo, ginástica, sim, tem não uma existe, certa limitação e ainda deles talvez trazerem pessoas técnicas ou pessoas Isso. interessadas. Mas a maioria, por exemplo, a natação, o atletismo, nós temos, o ciclismo. E eu cheguei em Joinville e vi isso, falarem muito sobre a deficiência lá. E quando eu vi, tem Parajasc, tem o, não é Parajoguinhos, não sei como é que chama, o Paraolesc, eu fiquei tão maravilhada que eu fui procurar. E aí, aqui você nunca ouviu falar disso? Nunca! E aí eu acho... Mesmo tendo Paralimpíadas, a gente sabendo que tem times paraolímpicos e tudo mais, você nunca ouviu tanto isso aqui? Não, eu conheci aqui, né, eu tinha visto a construção do CPB aqui, né, que fica ali centro ali, na Imigrantes. Então, eu vi a construção daquele centro. Mas eu não sei se também porque eu era técnica na época, não estava envolvida com esportes, não era mais jovem, eu não sei. Eu não via muito o Paradesporto ser divulgado aqui. Fui para a Paralimpíada no Rio de Janeiro, levei os meus filhos para assistirem, o Gabriel era bem pequeno, tinha 5 anos, porque a gente tinha a Larry que morava lá, então pude ficar na casa da Larry. Sim. Então eu levei, a Maria Clara foi na abertura comigo, o Gabriel foi assistir, nós fomos assistir basquete em cadeira de rodas, a gente foi assistir a natação, vários esportes. Mas eu nunca tinha tido essa proximidade. Quando eles começaram, quando eu vi isso em Joinville, eu fui procurar para mim. Falei, poxa, mas tem o Paradesporto, deixa eu ver o que tem. E aí entrei. Então, hoje eu sou uma atleta paralímpica, porque eu faço parte da Associação Paralímpica de Joinville de natação. E aí competi a primeira vez, nem te contei. Não, competi, de natação? Ganhei 2 medalhas de ouro. Muito Peguei parabéns! índice pro brasileiro de peito. Foi agora, gente, um mês e meio atrás.
Ô, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você puder, você continua fazendo essa coisa da preparação física que você falou assim, aonde eu ganho dinheiro é nisso, na preparação física, mas eu sinto uma paixão tão grande você contando essa parte de estar envolvida em criar essa comissão, de formar essa comitiva, de estar lá e de não sei o quê. Você trocaria isso? Você precisa disso por causa da grana? Ou você também ama essa outra parte? Não, eu tô completamente apaixonada pelo meu trabalho hoje. Completamente. Tipo, assim, o que eu... Não é só pelo pagar boletos. Não. O trabalho que eu faço hoje, acho que é o trabalho que eu queria. Porque é um trabalho onde eu faço parte, vamos dizer assim, se fosse um esporte de alto rendimento, eu faço parte da equipe multidisciplinar. Então, eu não sou a responsável por pôr aquele bailarino ou bailarina no palco, né, a técnica dele, mas eu contribuo tanto, e eu acho que muito, assim como na mente, porque às vezes eu tô olhando os rostinhos no online e eu sou muito sensível. E eu olho um rostinho e falo, lá não tá bem. Termina a aula, eu falo, fulana, quero falar com você. Depois da aula. Então, elas me contam. Por exemplo, uma das minhas alunas agora... Mas conta coisa pessoal, tipo, briguei com o namorado. Não, sobre o balé, sobre as coisas delas, as inseguranças, as dificuldades. Então, por exemplo, teve uma agora semana passada que falou, ai, Tati, faz tempo que eu não falo com você, tem tanta coisa que eu queria trocar com você, conversar. Outra que me mandou ontem um WhatsApp. Ai, tia Tati, eu pensei em você porque eu queria conversar sobre umas coisas do balé, mas eu só consigo pensar em você. Então, apesar isso. de eu não ser professora de balé... Um ponto de confiança também, porque eu também acho assim, posso estar enganada, mas o pouco de balé que eu fiz na vida, aquilo era... Eu não sei nem explicar, eu me sentia num exército, não sei como era. Eu lembro que eu era meio corcundinha assim, o cara enfiava a bengala no meu colã, eu tinha que ficar assim, ó, com a bengala. E batia a bengala na minha perna. O balé do Brasil, Lupa, eu vejo que poderia estar muito mais desenvolvido, porque eu vim da ginástica que estava nesse patamar que hoje eu enxergo o balé. Então, assim, eu estava na ginástica, eu vi o desenvolvimento da ginástica durante o meu processo de crescimento como atleta, depois como técnica. E hoje eu vejo uma ginasta desenvolvida, tanto é que hoje nós somos a segunda melhor equipe do mundo no feminino, que nós ganhamos, só perdemos para os Estados Unidos no último campeonato mundial. Então a gente está num momento muito onde a ginástica do Brasil é referência. Eu tenho ouvido muito mesmo. Então, o balé, ele não tem, ele ainda tem umas coisas que eu acho que ainda estão muito lá atrás. Sim, assim, eu acho... como que fala? Amador, não é amador, mas como fala a palavra? Que é antiquado, o jeito que faz. Não é essa palavra antiquado, mas... Não, mas eu acho primitivo, sei lá. Então o cara batia com a bengala na minha perna. Então eu não confiava em ninguém pra falar as minhas dificuldades que eu tinha no balé, ou que eu tava odiando porque eu tava. Nada disso, porque o cara era um megero, sei lá se existe essa palavra no masculino, mas ele era um monstro. Imagina que eu ia falar pra ele que eu não tô gostando do balé porque você me bate, ou porque eu tô com dificuldade de fazer isso, porque eu não consigo, me ensina de outro jeito. E você tá sendo esse ponto pra elas podem falar pra você as dificuldades que ela tem. Sim. Então eu não sei se ainda é assim, mas pra mim havia uma distância, só pra terminar, ele era muito estrela e a gente era... Sim, inferior. Existe isso ainda, mas não é que melhorou, eu vejo no balé, melhorou, não é em todos os lugares, mas tem uma coisa muito também, que eu acho que é o que ajuda a minha deficiência com os meus alunos, eles se sentem confortáveis em falar comigo e querem esse afago, que é o físico, né? O balé, ainda a ginástica, existem os técnicos são muito bravos, porque você tem que alcançar um potencial muito alto com uma idade altíssima. Isso, uma exigência altíssima de perfeição e do que você tem que conseguir fazer. Mas a ginástica, ela tem uma flexibilidade maior de corpos, né? Você vê aqui é muito atarracada, aqui é longilínea. Sim. O balé, ele ainda não chegou nesse patamar. Então ele ainda tá com aquele estereótipo, aquele estereótipo da longilínea, da branquela. Eu lembro que eles faziam a fantasia um número menor do que eles tinham me medido e eu tinha que emagrecer até a apresentação. Entendeu? Então eu fico pensando... E isso é muito duro. Então eles se enxergam assim, e como é uma coisa de perfeição... Existe alguma bailarina com deficiência? Você conhece alguma? Tem, então eu queria
tanto, é que eu não sei como é que você entrevista, a Vi Bailarina, ela é daqui do Brasil, eu desfilei com ela na Só Dança. Sei! E ela não tem os dois braços, ela foi E até ela é pro bailarina? American's Got Talent. É, Como... de ponta. Gente, de ela só... ponta. Gente, mas como ela se equilibra pra fazer... Pois é, e ela faz saltos, pirueta. Ela Me não manda tem os depois dois quem é, braços, quero vou ver, não mandar. sabia A Vi dessa. Bailarina. Maravilhosa. E ela agora ficou bem famosa, assim, por causa disso, né, gente? Como Sim, é que porque você... agora tá falado muito isso. Eu fico muito Sim. feliz que esse assunto venha à tona, porque eu acho É. que as pessoas precisam também. Nesse prêmio que eu participei agora, do ABC, uma moça ganhou na categoria de diversidade, né? Então tinha uma plus size, tinha uma que eu acho que era... Não lembro, acho que era homossexual e a outra era com deficiência física. Tá. E aí era um grupo de diversidade. Posso estar falando errado, tá? Mas eu lembro de cima, porque eram tantas categorias, mas enfim. E ela ganhou, e o discurso dela que ela falou o seguinte, ela falou, as pessoas com deficiência, elas existem. Elas precisam ocupar os seus lugares na sociedade. Então eu acho que isso tem sido muito mais falado. E que bom que ela pôde ganhar. Que bom que ela pôde falar sobre isso e sobre abrir os olhos das pessoas que esses lugares precisam ser ocupados porque elas podem ter uma deficiência física, mas elas podem fazer milhões de outras coisas. Ela tem até uma dificuldade de falar, mas ela tá lá fazendo um discurso no prêmio que ela ganhou. Que volta pro assunto que você me perguntou e eu não respondi pela 10ª vez. Você tá querendo fugir desse assunto, amiga? A gente pula, corta, né, gente? A gente faz isso. Não, mas é que a gente acaba entrando no outro assunto. Mas quando você me perguntou isso sobre eu ter... Sentido que alguém te... Talvez pode ter havido, mas é que eu voltei para aquela história da Analdina, porque como eu sempre fui, eu não tive essa insegurança. Eu nunca começo, você não... imaginei que a pessoa acharia que eu não era capaz porque eu não tinha uma mão. Tipo... Talvez a pessoa não achou que você não era capaz porque tinha outra melhor. Preferiu outro profissional, não por causa da mão. Aconteceu, sim, uma vez, e daí eu não levo isso em consideração absolutamente, porque não era uma ginasta... uma janela de exemplo muito pequena. Quantas alunas passaram pela sua mão? Sim. Uma teve um problema. Não, mas nem era a minha atleta de verdade. Então, assim, era uma menina que ela acabou Daquele indo lugar pro clube que você tava, depois assim. de meio aposentada, e ela foi pra lá, aposentada eu digo, mas era super novinha, era uma Aposentada meninota. porque não queria mais. Não queria mais. E a mãe levou pra ter treino comigo na equipe, só que a menina não ia, ela era deixada no clube e ela não subia pra treinar. E numa competição, eu falei que a menina não estava preparada, a mãe quis que levasse, eu levei, a menina... Caiu, machucou, não foi legal, até passou uma vergonha, assim, porque... E a mãe tentou que eu fosse mandada embora do clube, inclusive falando que como uma pessoa sem mão poderia ser técnica de ginástica. Então, isso aconteceu, mas que, assim, eu tinha uma retaguarda tão grande, eu tinha uma história, eu já tinha... feito uma atletas, né? Ela não havia sido minha atleta. Como que essa mãe podia falar pra mim se ela treinou comigo, sei lá, 10 vezes, entendeu? Então, um ano, sim. Não existia. Então, eu lembro de outra coisa que eu vou contar. E eu acho que ela não lembraria disso, porque ela me viu outro dia, inclusive num campeonato, eu acho que ela não lembrou. A Laís Souza, sabe a Laís Souza que ficou tetraplégica, que foi uma ginasta da nossa? Ela treinava no Pinheiros. E aí muitas vezes eu ia do Paulistano, eu levava as ginastas pro Pinheiros para treinar, porque nós não tínhamos fosso. A gente fazia um intercâmbio assim. O técnico era meu amigo. Por causa da estrutura, você disse? Por causa da estrutura do Pinheiros. E aí eu levei, e era férias. E a técnica deles, a mulher, que era minha amiga também, ela tinha, eu acho que ela tinha, não sei se ela estava de férias, ela não foi aqueles dias. Então, tava eu e esse técnico do Pinheiros, que era meu amigo, e a gente estava dividindo as meninas, as minhas e as deles. E eu fui para Paralela ajudar um exercício que até era um exercício difícil. E eu via que as meninas do Pinheiros não subiam na Paralela, porque era um exercício que tinha que carregar. Mas porque elas não queriam que você pegasse? Eu senti isso. Na época eu já era mais madura, eu senti que era, como é que vai me ajudar a fazer isso? E eu entendia, porque era um exercício um pouco mais difícil, não era tão difícil, mas era um exercício que poderia... se alguém soubesse como é que você faz, que eu já vi o dia que você tentou que eu fizesse uma estrela, mas que eu só não fiz porque eu não sou capaz. A Laís, que era uma menina já de seleção brasileira, tinha passado pela seleção brasileira, eu não sei se ela anotou, tá, Lupa? Eu não sei dizer, porque nós não conversamos sobre isso. Eu sei que ela viu que ninguém subia e ela subiu na Paralela para eu ajudar.
E aí ela fez, ela chama Oitava Parada, Giro Livre é Parada. E como ela já fazia também esse movimento sozinha, eu ajudei. E depois que ela saiu, as outras foram. Então, assim, Ela foi um exemplo, foi assim. um exemplo. Eu com certeza, eu acho que ela não lembra disso e nem sabe o significado que Então, isso teve. naquele momento. Mas foi- talvez ela nem fez pensando nisso, eu vou ser a primeira. Talvez ela só falou, eu vou... Sim. Porque essas meninas, elas ficam tão focadas no exercício, né, Sim, Tati? Tipo, sim. ela nem tava vendo se você tinha uma mão, se você não tinha uma mão, se você ia É. segurar, se você não ia segurar. Ela tava que nem você lá na paralela, eu vou fazer. É. Então, e aí olha como uma atitude impacta No grupo. no grupo todo. E porque aquelas não eram minhas atletas, né? Que Tipo, não as te minhas conheciam pelo não seu me caminho. conheciam. Então existe, isso existiu, mas normal, eu achei. Não eram minhas atletas, não sabia. Agora as minhas atletas nunca tiveram. Existe uma dificuldade no carregar, eu sempre Sim. dei um jeito, nunca nenhuma atleta minha se machucou. machucou. Eu acho que elas nem percebiam muito, porque elas aprenderam comigo, então elas já aprendiam a maneira que eu ajudava e tava tudo bem. Eu notava que talvez se eu tivesse a outra mão, me facilitaria. Eu ficaria com menos dor aqui nas costas, porque Sei. eu puxava mais com esse braço. Então, é claro, existiriam umas facilidades, como é na vida, né? Ué, Como para gente, cortar amarrar um tênis, prender o cabelo, é mais fácil para quem tem as duas mãos, né? Mas isso não quer dizer que eu você não não possa sou fazer, capaz de sim. fazer, né? Eu vou fazer do meu Seu jeito. rabo de cavalo era muito melhor do que muitos da nossa classe, eu lembra? gostava É bem bem lisinho. esticadinho. É porque era de ginasta bem lisinho, Nossa, a gente ficava até japonesa. Assim. até japonesa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa importante. Na sua época, no seu caminho de ginastas, já existia essa coisa de cota para quem é deficiente, de cota para as minorias? Você participou de alguma cota? Como que funciona isso? Como que você lembra disso? Você entrava nas competições como uma cota ou era de igual para igual? Não, como ginasta nunca existiu. Mesmo hoje, agora, se eu fosse competir, o Master é com os convencionais. Eu fui até hoje, gente, eu não... Me parece que teve alguém depois de mim. Eu não sei, eu queria até ter perguntado isso para minha técnica, que ficou muito tempo à frente da ginástica. Mas assim, que eu saiba, eu fui a única ginasta do Brasil, a primeira com certeza, que era uma ginasta com deficiência. Então eu competia junto com os convencionais. Não existe, até hoje não existe essa... Não existe no Brasil o paradesporto ginástica. Na verdade, não existe na Paralimpíada. Não existe. Os Estados Unidos e a Inglaterra são dois lugares que têm muito forte a ginástica como paradesporto, mas isso não ainda está na Paralimpíada. Olimpíada. Não tá. E aqui no Brasil não existe. Acabou de ter Paralimpíada agora, não foi? O Brasil trouxe um monte de medalha. Não, teve... daí foi do Pan-Americano. Parapan. E como profissional, sim. Eu fui... No Parapan também não tem. Ginástica como ginástica não paradesporto. existe. Agora é uma ideia que eu tenho, né? Que eu tenho a vice-presidente da associação que eu faço parte, que já chegou a trabalhar levar isso para frente. Que nós queremos. Então, para o ano que vem, a gente queria começar a trabalhar, porque eu tive a grande felicidade eu tinha uma amiga, uma colega de técnica também, de ginástica artística muito boa, a Karina Carvalho, que é de Brasília. A Karina hoje tem, acho que são 4 academias em Brasília. E aí eu tava olhando ali o Insta dela e vi que ela postou uma menininha pendurada na paralela com um bracinho assim, ó. Ai, que legal! E você não falou com ela? Não, falei. Aí eu escrevi pra ela e falei, nossa, que legal e tal. Ela me mandou. Eu não sei se foi a Globo local, ela passou uma reportagem dessa menininha treinando na academia dela. Ela falou que na semana seguinte apareceram mais 3. Olha, porque a criança precisa ter um espelho ali, não é um espelho, é uma... referência. Ela tem que se identificar. Sim. Né? Então, mesmo como uma criança, estamos falando aí das diferenças, as crianças com deficiência talvez não se achassem capazes, elas viram alguém ali fazer, Sim. que é capaz. Então, ela se reconhece naquilo. Então é muito importante. E aí é essa maneira de você... E aí eu fiquei muito mexida com aquilo, porque agora que eu tô na parte do paradesporto na natação, né? Eu fiquei muito mexida, então é uma coisa assim... Você quer que vá pra frente. Que eu gostaria que fosse pra frente, eu acho que é um caminho que a gente vai trilhar ainda devagar, mas eu vejo, porque, por exemplo, se lá na academia dela, de repente, 4 é bastante. Daí já começa,
Ô, Tati, e as cotas? Você participou de alguma cota? Porque você Então, estava falando isso, que não tem, então, aí, como competidora, não, porque você sempre foi com os convencionais. isso, e não existe o O paradesporto. paradesporto de ginástica. Agora, como profissional, sim. Inclusive, esse clube, que é o Clube Atlético Paulistano, que eu trabalhei por 15 anos, que me deu uma grande oportunidade, eu sou extremamente grata a eles, assim, não por eu ter sido, não por eu ser pessoa com deficiência, mas pela oportunidade que eles me deram como profissional de trabalhar lá. Sim. Então, quando estava sem... Como profissional de ginástica, nada como a ver com a profissional de ginástica, Só que quando eu mandei o meu currículo para lá, eles viram o meu currículo, acharam o meu currículo bom, um bom currículo, e na época eles não tinham dinheiro, naquele momento eles não poderiam Eles já tinham contratar um gastado técnico. todo o dinheiro com os professores. E aí a pessoa que estava me indicando falou, vai ser pior, que é a Beta, que é a minha... Meu Deus, sem a Beta e a Tatá, acho que eu nunca chegaria a ser a técnica que eu fui, porque elas me deram muito apoio no clube, muito apoio. E aí a Beta falou, é pior ou melhor que eu fale que ela não tem uma mão, que ela é uma pessoa com deficiência. E na época o Charles, que tá até hoje lá, que é gerente de esportes, ele falou, é muito bom. Que bom que você contou isso. Porque nós temos as cotas. E na época, não sei, ainda eu vejo muitos pessoas com deficiência. Um valor no orçamento do clube para contratar técnicos convencionais. Já tinha sido esgotado, mas existia um valor dentro do orçamento do clube para pessoas com deficiência. Sim, é assim... Você, nas empresas, existe eu não sei, tá, Lupa, na legislação, não sei te explicar isso bem certinho, mas dentro da legislação, a partir de um certo número de empregados, você tem que ter uma porcentagem de pessoas com deficiência. Então, sim, você tem tem a que cota ter. de negros também, não é? De afrodescendentes. Isso. E aí, o que acontecer? Então, dentro dessa cota, você deve ter, então, esse orçamento. Então, eles me perguntaram, tem problema te contratar como cota? E eu nunca faz tive diferença para nenhum. você? Não. Você acha que algumas empresas estão com esse orçamento, por exemplo, parado por falta de profissionais que aceitem estar na cota? Será que existe isso, Tati? Tipo, eu não quero entrar na cota da pessoa com deficiência. Você acha que existe isso? Ou não mais, agora que isso está tão difundido? Porque eu também vejo em alguns momentos da nossa vida, né? Como a gente está falando aí, a gente tem quase 50 anos, que a gente também já falou que as pessoas com deficiência eram escondidas, que as pessoas, mesmo a gente via lá, criança com dificuldade de andar, criança com certas dificuldades, que fingiam que nada estava acontecendo. Então, não falavam nem consigo mesmo sobre a sua deficiência. Existem essas pessoas amarguradas, né, mas eu não sei se essas pessoas... Eu não tenho, porque eu tive a sorte de trabalhar, o Paulistano foi uma referência nisso. Teve mais nisso. gente de cota com você lá? Muitos, muito. O Paulistano, ele chegou a ser uma época até premiado, porque ele tinha, inclusive, veio 2 pessoas de Brasília para me conhecer a mim e o Mauricinho, que era um menino com paralisia cerebral e tinha uma dificuldade visual, que trabalhava na parte de Secretaria de Esportes, para nos conhecer. Ele fazia um administrativo, é isso? Tirar xerox, levar os documentos, ajudar ali no administrativo. E vieram nos conhecer, porque... Eles queriam saber se as pessoas, porque o ideal da cota é que você, realmente, essa pessoa esteja incluída, né, no meio. No dia a dia do funcionamento da empresa, sim. E eles simplesmente enlouqueceram, porque eles falavam para mim que eu era exatamente o que eles queriam. Eu era uma pessoa com deficiência, trabalhando num lugar de técnica-chefe na época. Quer dizer, Você tinha pessoas convencionais abaixo de você, sendo coordenadas por você. Então, na verdade, eu estava no lugar de uma pessoa convencional. Não que eu não pudesse estar, entende, gente? Mas é que nossa época é uma outra época. Então, a gente tem que entender que hoje, graças a Deus, as coisas estão se abrindo. Tem o papel da inclusão hoje é muito importante, está sendo falado muito mais. Mas não existia essa possibilidade, né? A pessoa poderia, por exemplo, esse gerente de esportes, ele poderia ter pensado, como a nossa professora Naldina, poderia ter pensado, imagina, uma técnica com deficiência,
como que eu vou ter isso no meu clube? E não, eu era a principal O que técnica as do mães clube. das aluninhas vão pensar? Porque é isso que eu acho que é o que os outros vão pensar, Sim. que eu coloquei uma pessoa com deficiência para dar aula disso aqui e aqui. Sim. Entende? E sabe, Tati, eu acho que eu sempre falo isso com você da deficiência, porque eu vejo isso em tão menores escalas. Então, por exemplo, você viu aquela época que eu não sei se você chegou a ver o Pedro, como você estava lá em Joinville, com uma barbona assim, ó, bem grande. Sim, vi. E fazia trancinha, tudo. Ele conta que no hospital, às vezes, o paciente estava lá morrendo de dor, mas olhava e falava assim, é esse cara aí, ó, que vai me anestesiar? Não quero. E ele não tinha nenhuma limitação. Veja, a barba não impactava em nada no trabalho dele, mas mesmo assim havia um preconceito. Sim. E ele ficou durante muito tempo com aquela barba, mas quando ele começou a trabalhar no particular, ele se sentiu meio que obrigado a cortar, porque Sim. você é lido pela sua imagem, né? Sim. Infelizmente, tem tudo isso. Então eu fico pensando que uma barba fazia este estrago, o que uma pessoa sem uma mão não seria vista. Ah, eu não quero anestesiar com esse cara que ele não tem uma mão, ele não vai saber. Sim. Então imagina na ginástica, eu não quero essa professora, ela não sabe virar uma cambalhota, como que ela vai ensinar uma cambalhota pro meu filho? Pois é, mas você sabe que eu acho que eu fui muito abençoada e cercada de pessoas que compravam isso. Por exemplo, a Beta, que é essa que eu tô falando, que até hoje ela é uma pessoa muito envolvida, uma pessoa boníssima, envolvida sempre com projetos sociais, coisas muito legais. Ela era muito defensora dessa bandeira. E eu tinha ela e a Tatá, que eram duas que compravam a minha. Então, assim, não existia, não podia nem se pensar nisso. De tanto que elas... E as filhas eram minhas atletas, Sim. entende? Então, assim... Elas conheciam a sua capacidade isso, profissional, elas não estavam preocupadas. O meu gerente. Então, eu sempre fui cercada de pessoas que confiavam tanto na minha capacidade, que eu acho que, de certa maneira, isso eu era blindada. Isso ficou esquecido também. Eu era blindada. Porque é isso, às vezes, também, e a gente fazia isso, né? A gente fazia isso com você, porque a gente esquecia, era tão comum pra nós, que conviveu com você, que a gente esquecia, daí falava assim, Tati, arruma aqui o não sei o quê. Fecha o colchete do meu vestido de casamento. Fecha aqui, ó, Tati, o vestido, ajuda aqui a fechar o vestido de casamento. E aí, eu fechava, né? Mas era 3h30. E a gente esquecia, porque é comum pra nós, né? É comum viver. E a gente tem, então, 45 anos de amizade. Sim, é muito tempo. Então, pra mim, sempre foi a Tati com essa mão e nunca foi um problema. Mas eu também não me lembro nunca de chegar pra minha mãe, por exemplo, e falar, mãe, por que ela não tem uma mão? Ou mãe, ela é diferente. Isso não existiu essa conversa. Sempre foi, ok. Eu não sei nem explicar. Faz parte. Não sei explicar. Entendeu? Não sei explicar, mas nunca foi um problema, tipo, conversar sobre isso. Por que ela não tem uma mão? Né? O que aconteceu? Não precisou. Agora, você sabe, você falando isso, o que acontece é que hoje a pessoa com deficiência pela lei, porque eu acabei, pelo destino, que eu não acredito que é destino, sendo colocada ali num avião, eles me colocaram naquele avião menor. Eu tinha comprado uma poltrona e era do lado da porta que você... Sim, de saída de emergência. E demorou meia hora para aquele avião sair, porque as pessoas não tinham coragem de ver. Eu nem me liguei. Ninguém tinha coragem de falar para você que você não podia sentar lá. E eu tava falando com o cara do lado, e papai bate-papo, porque eu falei para ele que eu tava meio com medo, que o avião era pequeno, que papapá. Aí veio falou, você se incomodaria de mudar de lugar? Eu falei, me incomodaria, porque esse avião é pequeno e aqui eu tenho pânico. Tá ótimo, que aqui tá grande. Ele, tá tudo bem, foi embora, não falou nada. E eu, nem aí, conversando com o cara aqui. Você não percebeu que era por causa disso em nenhum momento, da saída de emergência? Na hora não. Quando chegou o segundo, que era aquele cara já paramentado, que cuida da turbina, quando ele entrou e eu olhei pra trás, o avião inteiro parado, eu falei, opa. É comigo o negócio. Comigo. Aí ele, a senhora se importaria? Eu falei, me importaria. Mas por que? Não, é por causa da porta. E aí eu dei uma força eu nunca faço isso, nunca, tá, gente? Nunca, eu não quero deixar as pessoas constrangidas. Mas posso falar uma coisa? Mas eu acho isso muito interessante, porque com mão, sem mão, obeso, não obeso, pele de outra cor ou não, a gente tem que saber falar. Sim, eu me importaria, porque você se importaria. Sim. E as pessoas não falam pro outro a verdade. E elas acabam mudando de lugar sem querer, e depois é uma viagem meleca, pra não falar um palavrão aqui, porque não tiveram coragem de falar. Eu atendi uma pessoa, Tati, que ela ficou endividada porque ela não tinha coragem de falar não pra vendedora. Ela falava, coitada da vendedora, ela tem que bater a meta. Então ela vinha me trazendo roupa e eu fui comprando. E ela comprou um monte de roupa porque ela não tinha coragem de falar não. Então, você se posicionar, ainda que você se sinta até, né, assim, constrangida, não interessa a sua condição,
você tem que saber se posicionar e falar, Sim. sim, eu me importaria, porque eu comprei, eu escolhi este lugar, eu escolhi por um motivo. Então é aqui que eu quero ficar. Qual é o problema de eu ficar aqui? Tudo bem, daí quando a pessoa te falou qual era a situação, você fez algum... Não, na verdade, naquele momento, acho que eu tava tão nervosa com o avião. Foi a primeira vez na minha vida, porque eu sempre fico assim, eu não quero deixar a pessoa constrangida, porque eu entendo. Eu entendo porque eu sou mais velha, entende? Eu entendo que hoje existe uma luta para que isso não aconteça, mas eu sou de uma outra época, então eu entendo que as pessoas ainda se sentem Você achou que era o cara do seu lado que estava constrangido? Não, não. Essa é a pessoa que veio me falar. Ah, estava E aí, constrangida com dedos de falar para você isso, é Sim. isso? E aí, quando ele veio me falar, eu peguei e falei pra ele, é porque... Não, daí eu não falei. Eu falei, mas por que eu não posso ficar aqui por causa da porta? Você me ensina, eu abro. Aí ele pegou e falou, não, mas você não pode. Eu falei, não, mas eu consigo. Eu sempre fiz tudo, se você me ensinar, eu vou conseguir. Aí ele pegou e falou, você não, falou isso pera. sem querer ou meio que, tipo, eu consigo? Não, é porque eu não queria sair daquele lugar, eu tava apavorada. Não queria sair daquele lugar, foi por isso. Aí eu peguei e falei, aí ele pegou e falou, não, é porque é a regra. Aí eu falei, não, então eu entendi. Eu não vou fazer você passar, eu entendo. Se é a regra, eu entendo, tá tudo bem. Eu falei, será que vocês poderiam me trocar por um lugar aqui perto? Aí ele falou, tá, então pode ser aqui nessa segunda poltrona. Aí eu sentei e aí, por Sentou Deus, do lado porque eu desse acredito cara. em Deus, então é isso. Quando eu sentei, esse senhor começou a conversar comigo e ele era um magistrado de Brasília com 2 livros escritos sobre pessoas com deficiência. E era o mês da conscientização. pessoa com deficiência e ele ia fazer uma palestra. Foi setembro. Nossa, olha que vergonha eu não saber. Eu acho que é setembro, tá? Setembro, porque setembro amarelo, pera. Qual é o mês do azul? Outubro azul, não é? Não sei agora. Setembro amarelo, Bom, outubro enfim, azul. Acho que é outubro azul. eu fui, sentei ao lado dele e aí ele começou a me explicar. Aí voltando, porque que eu falei, ele começou a me explicar, ele me explicou a história da luta das pessoas com deficiência, que é naquele mês que ele estava indo fazer palestras sobre isso. Então, me perdoem, gente, porque apesar de eu ser uma pessoa com deficiência, realmente não lembrar é uma coisa... A data. Mas acontece. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar, vou deixar aqui embaixo pra gente aprender de uma vez por todas, Isso, tá bom? que é legal. Né? E aí ele foi me orientando, me contando essa história, e aí ele me explicou que o nome que eu me intitulava deficiente, e ele disse que não, que o nome da pessoa é pessoa com deficiência, e que hoje na nossa legislação, a pessoa com deficiência, ela é incluída na legislação como uma pessoa convencional. Nós somos pessoas que têm alguma... Por exemplo, você não precisa de óculos? Sim, bastante. Então você precisa de alguma coisa a mais, ou do aparelho. Sim. Então você precisa de alguma coisa a mais que não é natural no teu corpo. Então talvez eu precise de alguma coisa que me ajude a cumprir o meu dia a dia ou o meu trabalho, porque eu sou... de certa maneira diferente, assim como você é diferente porque você precisa de óculos, o outro precisa do aparelho, o outro precisa de um aparelho auditivo. Isso. Então, dentro da legislação hoje, que é isso que você estava falando. São pessoas incluídas na sociedade. Não é um mundo à parte. Nós somos pessoas convencionais com algumas diferenças, vamos dizer assim. É uma pessoa, né? Isso, eu acho que quando você fala é um deficiente, pessoa. você resume a pessoa, a deficiência dela. Isso, e ela não é a deficiência dela, ela é uma pessoa. Exatamente. Né? Então isso eu acho que tem muita clareza maior, né? Se a gente for há muito tempo atrás, até antes da gente nascer, no tempo dos nossos avós, as pessoas com deficiências, elas eram reclusas em lugares... né, em hospitais, em coisas, elas eram escondidas de verdade, tiradas do convívio da família, inclusive. Então, melhorou. Era vergonhoso. Melhorou muito, eu acho. Mas ainda é um longo caminho, né, pela frente. É uma batalha. Mas eu fico feliz, eu acho que eu que vivi um mundo diferente, eu sei que ainda a gente está longe, mas assim, eu sinto hoje uma liberdade muito maior dessas crianças. Sim, de uma oportunidades maiores. Eu já vejo que a gente caminhou, sabe? Temos que caminhar muito mais, mas nós já caminhamos.
Tati, financeiramente você não sente que a sua vida foi melhor ou pior? Seus cargos não foram melhores ou piores por causa da sua condição? Nunca. Nunca sentiu diferença? Foram Nunca. melhores ou piores por causa da sua capacidade mesmo? Você acha Sim. que isso foi bem aceito? Claro, você encontrou pessoas maravilhosas no seu caminho, né? Sim. Mas que bom que isso na vida financeira. E, por exemplo, o plano de saúde, Tati, isso faz alguma diferença para você? Você ser uma pessoa com deficiência ou por ser uma deficiência que não tem efeitos colaterais, talvez seria a palavra? Sim, não tem. Eu não entro nesse. Não, o meu plano de saúde é um plano de saúde como uma normal, pessoa convencional, convencional. sim. Mas você acha que em alguns casos as pessoas precisam de um plano de saúde específico? Não, mas eu sei que hoje, e daí eu vou te contar isso, porque nós estamos passando isso na família, inclusive quem me contou foi a Eli, que hoje em dia existe uma dificuldade com as crianças por nós termos um... Isso eu ouvi agora, tá, gente? Então, assim, eu ainda tem que sou uma pesquisar, estudiosa. Eu ouvi isso que está acontecendo na minha família, tá? Então, por exemplo, uma mudança de plano. Eles investigam muito a criança, porque existem muitas crianças do espectro autista agora, né? E agora é obrigatório pagar 100% das terapias quando a criança tem algum espectro ou qualquer dificuldade, né? Então, mesmo que seja fono, que seja qualquer coisa, o plano de saúde, antes ele pagava uma mixaria, agora ele tem que pagar o tratamento completo. Então eu soube isso também, que tá rolando uma dificuldade, não pode mudar de plano, eles não compram a carência, ou aí fica negando, e como é uma empresa particular, ela pode dizer, eu não tenho interesse comercial em você, né? Então, assim como os bancos, eu já tive cliente que não consegue ter conta, porque o banco fala, eu não tenho interesse comercial em você, e tudo bem, ele pode falar isso. Né? Sim. Então, uma isso questão foi delicada. Bem complicado. Então eu acho que em relação a isso, hoje eu vi e fiquei chocada. Porque existe isso. Agora, no meu caso, não. No meu caso, nunca... Perguntei porque queria saber financeiramente se muda, se ficaria mais caro, né? Se tem alguma questão. Porque quem usa muito o plano de saúde com alguma questão também, o plano fica mais caro, sabia disso? Sim. Tipo, eu não posso mudar de plano agora, eu ainda tenho mais um ano. Agora estamos em dezembro, mais um ano que eu sou considerada uma paciente oncológica ainda. Então, só depois de um ano que eu posso cogitar a possibilidade de mudar de plano e nem sei se vão me aceitar. Porque eles puxam a capivara da pessoa até o fim, né? Enfim. Tô passando isso agora com a minha tia e é isso que eu vi também, essa dificuldade. Agora, por exemplo, o que a gente falou? Era plano de saúde. E aposentadoria. Existe uma aposentadoria por invalidez, né? Que eu não sei como eu me encaixaria dentro disso, mas é uma aposentadoria baixa. Talvez você poderia eu acho que eu poderia ter essa aposentadoria por invalidez. Eu acho que eu poderia. Eu não sei como está hoje, mas na época que eu comecei a trabalhar... Meu pai tinha uma aposentadoria por invalidez quando ele cortou a mão aqui, ó, lá na... Você sabe isso, né? Sim. Que meu pai cortou a mão e aí ele não fecha a mão. Então, veja, só por não fechar a mão inteira, mesmo tendo todos os dedos ali, ele... É funcional a mão dele, né? Só que não fecha. Ele tem uma aposentadoria por invalidez. É que ele depois acumulou outras aposentadorias, mas ele tem uma aposentadoria por invalidez. Então, eu acho que você poderia, sim. É bem baixa. Mas é baixa. E aí... Você é capaz, É isso, porque... Eu ia o quê? Vou mamar no governo? Porque eu sou capaz. Deixa pra quem precisa de verdade, né? Porque existem realmente pessoas que são incapazes. Que precisam, né? No meu caso, não. Eu sou perfeitamente funcional. Que delícia é a gente poder saber que o dinheiro que a gente está ganhando é o reconhecimento do nosso trabalho. A gente se sentir útil é maravilhoso. Sim. Né? Então, ficar lá ganhando um dinheiro, mesmo que fosse bom, só porque você nasceu assim, acho que você não ia se sentir realizada, né? Não sei se é porque eu fui também criada muito... Não vamos olhar para isso e vamos tocando a vida, vamos lá que você consegue, vamos... Eu não me sentiria à vontade também, entendeu? Porque é isso, eu sou uma pessoa produtiva. Super, sim. Entende? Eu vou ficar o quê? Sentada agitada, né? Vocês estão vendo, gente? Faz, 2 horas que a gente tá falando, eu não sei como eu vou fazer com esse episódio, mas é isso, entendeu? Paloma que se vire pra resolver esse episódio, tá? Paloma que se vire. Paloma que lute, tá? Porque é isso aí. Amiga, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Não acredito, tô adorando! Mas a gente vem outras vezes, a gente vem uma outra vez, entendeu? Porque a pessoa não tá mais aguentando escutar a gente. A gente marca uma outra vez, ela escuta num segundo episódio. Sim. E vamos fazer o seguinte, então, escreve aqui embaixo o que você queria saber da Tati, o que você queria saber de dificuldade que ela teve, uma curiosidade sua, alguma coisa, que daí a gente faz um segundo episódio e traz ela aqui de volta.
Tati, eu vou dar mais... A gente já chegou aqui no lugar que eu vou te deixar, mas eu vou dar mais uma volta no quarteirão por duas coisas. Primeiro, o que eu queria saber de você é o seguinte. Tudo na vida é uma chave que vira, assim, sabe? Pra gente mudar os nossos comportamentos. Eu precisei de uma chave, você me conhece desde os 3 anos, você sabe o quanto era enrolada com o dinheiro, você é uma... Sim, Sabe sim. quando eu saía, que eu não tinha um ponto? Era com ela que eu saía. Sim, bem. É a balada que ela inventava, tá bom? E depois ainda tinha que comer cachorro quente não sei aonde. Era com ela, tá? Então aí eu precisei de uma chave pra mudar o meu comportamento diante daquilo. Esse carro aqui, o nosso Carona Financeira, precisa de uma chave. Você teve várias chaves viradas aí no seu caminho, na sua vida. Chaves profissionais, sobre mudar de cidade, sobre tantas coisas. Então, eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente, se você pudesse deixar uma frase, uma chave de vida, aí o que você deixaria? Nunca deixe de acreditar. É a minha chave. Nunca deixe de Você acreditar. decorou? Que horas? Foi tão de bate-pronto. Gente! Porque é a minha frase de vida. Ah, muito bem. É a minha frase de vida. Nunca se deixe de você acreditar. quer muito, nunca deixe de acreditar. Porque muitas coisas podem parecer difíceis, mas se a gente quer muito e a gente batalha, a gente consegue qualquer coisa. Então, Muito bom, amiga. Muito bom. Então agora tem que terminar a volta no quarteirão. E a segunda coisa que eu ia te falar antes de você ir embora é que eu tenho um presente pra você. Mas peraí, deixa eu estacionar aqui, que no meio da rua a gente não pode ir. Eu adorei, amiga. Como eu gosto de conversar com você. A gente fica séculos sem se encontrar. a gente quase não fala, né? Acho que é por isso que eu vim fazer o carona, porque eu preciso conversar. Ai, não, gente. Outro dia uma pessoa comentou assim num vídeo que eu fiz: você podia deixar o entrevistado falar. Mas aqui a briga tá boa. Mas é que quando o entrevistado é muito quietinho, às vezes eu vou perguntando. Mas aquele jeito que eu sempre fiz, tipo, eu vou perguntando no meio, porque acho que aquele parêntese é importante, sabe? E aí a pessoa falou: deixa o convidado falar. Aqui as pessoas falam: pelo amor de Deus, vocês não vão parar de falar nunca. Amiga. Presente Deixa do ver, carro financeiro! Deixa eu ver. Vamos ver. Pode rasgar? Deve? Oba. Abre e mostra Mas aí. é que eu fiquei com Por dó do quê? selinho. Por quê, Tato? Ah, eu te dou outro selinho depois. Porque tá. a gente tem pessoas que acreditam nesse projeto. Que acreditam nesse projeto da gente levar histórias como a sua pra frente. E aí eles nos patrocinam. Gente. Então essa é a Flávia da Aba Pôster. Flávia Norte da Aba Pôster. Que fez essa capa. É um versículo, você sabe, né? Deuteronômio... Tô sem óculos, acho que é 28:8. Você enxerga? Não, né? Também não enxergo, tô pensando. Ela que fez essa arte, que é tudo que você tocar as suas mãos, você terá sucesso. Por quê? Porque você não deixa de acreditar! E aí é um plannerzinho financeiro para você anotar as suas próximas coisas, suas próximas caixinhas, suas próximas viagens. Que vai ter que começar de novo agora da viagem, Sim, né? fazer uma nova caixinha para visitar a Maria Carol, para trazer ela de volta, o que for. E aí tem essas pessoas que acreditam no projeto, elas me patrocinam. Então a Mariana Ribeiro sempre dá o meu look, gostou do meu look? Foi a Mariana Ribeiro que dá. Adorei. A Meire que sempre faz o meu cabelo. E tem que a eu Renata. já tinha falado do seu cabelo, falou. tinha adorado. A Renata que cuida dos meus dentes, ó. Olha, nossa! Renata Castelete. Vou que... Não, tá precisando. Vai lá dar uma passagem. Assim. Vai lá, Renata. E essas pessoas acreditam no projeto e me ajudam, então um presente para você aí da parceria Aba Pôster com Carro Financeiro para você gostar das suas coisas. Amiga, adorei. Ai, não acredito. Agora vou te deixar. Então tá bom. Beijo. Obrigada. Fica com obrigada, Deus, amei. E a gente marca uma próxima. Tá bom. Adorei. Tchau, gente. Vou agora para as minhas coisas. Vai lá. Ufa, falamos! E esse foi mais um Carona Financeira. Vejo você no próximo.